Olha só, sua vida inteira foi uma farsa. Esse é o nome do título do vídeo do Monark. O que será que vem aí, hein? Porque o Brasil tem um grande desafio, né? A gente é um país que tem muita natureza e o mundo inteiro não quer que a gente explore essa natureza e a gente tem que descobrir uma forma de explorar essa natureza de uma forma sustentável. E aí que vem a economia verde, de certa forma, né? Exatamente. E aí, cara, nesse meio do caminho, você lembra do filme Rio, que tinha lá os animaizinhos e tal, e a Aham. ararinha azul, né? Sim, sim. Eu fui trabalhar com aquele cara que tava tentando salvar a ararinha azul, de verdade. Aquele cara era um cara real, né? O Do doutor, filme, eu não assisti o filme. o doutor lá que tentava salvar a ararinha e Doutor do Little. tal. Entendi. E eu fui trabalhar com esse cara na vida real, né? E é um cara genial, né? Um cara que, porra, me ensinou muito. Aliás, eu tive grandes chefes e colegas de trabalho na vida que me ensinaram muitas coisas, né? E eu aprendi com ele, cara, que não é uma opção a gente falar em economia verde. É a única opção. Exato. Assim, não vamos esquecer que... Por que o mundo não quer que o Brasil explore a natureza como outros países já exploraram? Porque não é mistério para ninguém. O mundo, a gente está vivendo aquecimento global. As tempestades estão cada vez mais fortes, as ondas de calor estão cada vez mais ondas de calor, cada vez mais quente. Então, assim, não é segredo para esses caras que se continuar devastando do jeito que se devasta, vai ferrar geral. E quando eu digo vai ferrar geral, é que antes do mundo pegar fogo, vai ter muito caso de fome, vai ter muito caso de desastres naturais. Então eles sabem disso. E aí, qual é a contrapartida para que o país como o Brasil não explore a sua natureza de maneira não sustentável? É pagando. É grana mesmo, sabe? Você acha que China eu não sei, tá? Mas esses países da Europa ficam mandando dinheiro aqui para esses fundos de preservação à toa? Não, gente. É porque eles sabem que, mano, se não preservar essa porra, a gente vai se ferrar daqui a pouco. Quer dizer, vai se ferrar mais do que a gente já tá meio ferrado, né? Porque, de novo, a gente tem vivido ondas de calor cada vez maiores, ondas de frio cada vez maiores, tempestades mais fortes. É a única saída, né? Se você não trazer atratividade econômica para os ativos ambientais, você não vai chegar a lugar nenhum. Você vai continuar com comando e controle. O que é? Lei, fiscalização, lei, fiscalização, lei, fiscalização. E de lei e fiscalização a gente já tá cheio, né? Sim. Se não fosse lei e fiscalização. Cheio entre aspas, né? Tá cheio no papel, porque fiscalizar de fato nem sempre rola. Bolsonaro mesmo mandou acabar com as fiscalizações do IBAMA na época do governo dele. Cara, a gente não ia estar discutindo desmatamento na Amazônia, etc. Já teria sido resolvido, porque lei e fiscalização Já tem, né? já tem bastante. Se fosse o que precisava. É foto de satélite todo dia, velho. Todo dia o governo brasileiro tem novas imagens sobre desmatamento na Amazônia. Então, Mas aí, querido, de novo, é inocência. A gente tem foto, tem foto. Você tem fiscalização insípida, irmão. Não tem como. Olha quantos garimpeiros foram contados aí quando o governo começou a agir de novo. Mais de 1.000 garimpeiros vazando lá das terras indígenas. Né? Eu vi até um papo de que os caras de helicóptero estavam faturando porque eles cobravam 15 mil pra poder fazer um voo lá e pegar os caras. Então, tirar foto é a mesma coisa que tirar foto do bandido. E aí? Tem que prender, irmão. E aí você precisa de força policial pra ir até lá e prender. eles conseguem rapidamente identificar, A cara, verdade é que tem um todo novo mundo quer foco ficar aqui, rico. tem um novo foco aqui, tem um novo foco. Se sabe, mas isso Mas não vai fazer resolve. o quê, né? Numa Amazônia gigantesca. Exatamente. Como você vai controlar? Exatamente. Porque o grande driver dessa história tem que ser econômico, né? Eu tenho que aliar o lucro à preservação, né? Não é isso. Não é esse o problema. É porque ele esquece assim que o problema disso também é econômico. Por quê? Por que os caras resolvem invadir terra indígena, matar todo mundo e tal? Porque dá lucro, irmão. Olha o quanto esses caras ganham. Tinha um vídeo de uma carreata pró-Bolsonaro numa cidade do interior do Pará, se eu não me engano, onde os caras, porque esses caras ficam milionários invadindo terra indígena, né, em garimpo, eles ganham muito dinheiro. Então o que acontece? O cara botou uma fileira de caminhão. Então o cara é dono da cidade dizendo, voto Bolsonaro. E tinha até vídeo disso, dos caras entrevistando o motorista falando assim, mas e aí, vocês votam Bolsonaro? E os caras, não, mano. A gente tá aqui porque o patrão mandou. Então, irmão, tirar foto não adianta. Você tem que ter fiscalização. E o problema não é só a grana. O problema é... Porque se fosse só a grana, esses caras, pela grana, estão aí. E ganham muito mais metendo louco. Então não é só isso.
E Tem que tornar... Tem que fazer... Não valer a pena preservar financeiramente, tem que valer mais a pena preservar do que destruir. Exatamente. Não. Tem que valer a pena não só economicamente. Porra. Por que as pessoas não roubam normalmente? Não é porque vale a pena economicamente. É porque vale a pena... Porque não vale a pena ser preso. Né? Essa é a conta. Se você não fizer isso, você vai continuar lutando com comando e controle pro resto da vida. Isso não leva a lugar nenhum. E tem muitas soluções, eu acho que... Olha, eu acho engraçado, né? Porque quando a gente usa esses argumentos pra falar assim sobre a polícia tem que acabar do jeito que ela é, mas e aí? E o crime? Vai acabar? O crime não vai. Já vai chamar o Batman? Mas quando é pra falar de garimpeiro, né? Aí não, fiscalização não resolve o problema. Não adianta a gente imaginar que o mercado resolve todos os problemas, né? Tem Finalmente. tragédia de bens comuns, tem várias coisas que em meio ambiente fica difícil a gente pensar, mesmo para mim que sou um cara bastante ousado. Mas a maioria dos problemas o mercado consegue endereçar. É que nessa questão do mercado... Não consegue, não. O mercado ele só vai explorar o que for mais lucrativo, entendeu? Para você criar um ambiente onde... Não é nem isso. O mercado não é que ele vai explorar só o que é lucrativo. Ele tende a só explorar aquilo que já se provou lucrativo, tá? Esse papo aí de que mercado enxerga futuro é conversa. O mercado é especulador, tá? O mercado acha mais lucrativa a preservação, não vai depender do mercado, isso aí, né? Tem que ser política pública. É claro. Mas assim, eu vou te dar um exemplo. Água. A gente paga pela água? Você paga pela água? Pago. Não. Você só paga a distribuição da água. E o que você queria, irmão? Ou você paga energia? Não. Você paga só a distribuição da energia? Não, né, cara? A água não tem preço nenhum. Hoje, se você consumir 10 litros de água, você vai pagar a distribuição dos 10 litros de água. Você não paga a água, né? Entendi. No Brasil. Não é até que objetivamente, né? Que história, cara? Que história é essa? Porque... Objetivamente, se eu quiser água, tem que pagar, porra. Não, você paga a distribuição dela. Tudo bem, mas... É que nem energia elétrica, né? Da sua conta de energia elétrica, uma parte é a produção da energia e uma boa parte é a transmissão e a distribuição. A água é a mesma coisa. E aí você fala assim, tá, mas eu posso cobrar pela água? No Brasil, não se cobra, né? Eu não tenho nem áudio pra isso aqui. Você tá me dizendo que esse monte de empresa privatizada de água aí estão trabalhando de graça? Rapaz! Exceto pequenas iniciativas. Mas onde a água é mais escassa no mundo, Austrália, Califórnia, Chile, todo mundo paga pela água. A água é um produto, né? E a água é administrada por privados. Ou seja, quando você tem algo escasso que realmente está para acabar, o que você faz? Você transfere para um privado e diz assim... Tá, mas claro! Bicho, o cara desenterrou o velho papo da privatização da água. Assim, cara, agora cuida desse negócio. E aí o cara cuida de verdade, porque daí... Cuida pra cacete. Você aí que viaja de avião, olha como é legal os aeroportos, que eles cuidam, né? Pra caramba. E tira da tragédia dos bens comuns. Meu irmão, eu moro numa cidade que aqui tem algumas distribuidoras de água mineral. Não tem muito tempo se descobriu um esquema que era a empresa de água mineral estava pegando os seus garrafões de água mineral e ao invés de pôr água mineral, eles estavam indo no rio. Né? Fala assim, cara, eu vou te dar uma cota aqui e você tem tantos metros cúbicos de água para utilizar. Cara, o cara vai cuidar daquilo, né? Ele vai gerenciar. Ele não vai querer que a água acabe no médio prazo, no longo prazo, porque se acabar a água, ele vai ficar... Ele quer lucrar em cima desse produto limitado que ele tem. Exatamente. Então você vai fazendo esse casamento do interesse privado com essa necessidade que nós temos, né? De endereçar... Parecendo um malucão que queria privatizar as baleias. Essa tragédia dos bens comuns e diminuir essas tragédias, né? Porque é o que acontece, de fato. Mercado de água. Explica pra galera o que é uma tragédia do bem comum. Tragédia do bem comum é quando você tem um produto, um item
que ninguém é dono dela. Por exemplo, uma praça aqui em São Paulo, né? Aqui fica fácil de ver. Quem que cuida da praça? O poder público. A prefeitura, em teoria. Ninguém, né? Ninguém. Meu Deus, se não tiver alguém lá com a espingarda, ninguém tá cuidando, é isso mesmo? Então, cara, eu posso ir lá e destruir a praça. Claro que Ninguém não. vai me cobrar por aquilo, né? Claro que vai. Crime contra o patrimônio público. Vai lá. Tá aqui, ó. O Lino manja de pichação, né, Lino? Deixa a polícia te pegar pichando pra ver o que acontece. Eu não vou ter... Mais ou menos, né, cara? Não é assim que funciona de verdade, porra. Você não pode ir lá no Parque Não. Ibirapuera vandalizar o bagulho e você acha que o cara não vai te Quantos prender. vândalos foram presos no parque? Tu quer puxar essa estatística, amigão? Ibirapuera? Ah, deve ter tido algum vândalo É, preso, cara, mas não assim, sei. tragédia do bem comum é quando você não consegue... Mas eu entendi. Você tem um bem que não é divisível e objetivo. É tipo o dinheiro da administração pública, né? É o dinheiro dos pagadores de impostos, né? Ele te pegou, você sabe disso. O Monark te pegou. Exatamente. Então, cara, tudo isso que você não consegue dividir e alocar direitinho pra alguém, isso é um bem comum, né? E a tragédia dos bens comuns é que você não consegue gerenciar isso e todo mundo tem um incentivo a pegar desse bem comum. Ninguém tem um incentivo de preservar esse bem comum ou de enriquecer esse bem comum, né? Então, Porque não é dele mesmo, né? Vou explorar o máximo que Cara, dá, acabou, foda-se. qual é não o meu mesmo. resultado? Não, amigo, o nome disso é falta de educação. Esses caras vão privatizar o ar se a gente deixar. Tá respirando, paga a taxa pra respirar o ar. Não, Kiro, isso muitas vezes é só falta de educação. Se você não educa as pessoas pra ela compreender que aquele bem é comum, que ele é de todos, aí você vai ter esses malucos que pensam assim, tá? Você precisa educar as pessoas. Eu era criança na escola, quando a gente tinha uma aula chamada Estudos Amazônicos aqui na minha região, quando se começou a falar que, olha, a água potável no mundo são apenas 2%. Porque antes disso, todo mundo achava que a água estava aí, ó, ao Deus dará. Então não tem muito tempo que se começou a educar sobre isso. E quando eu digo educar, tem que ter na escola, tem que ter programa, tem que ter publicidade na televisão. Faz quanto tempo que a gente não vê propagandas do tipo, ó, não lave a calçada com água da torneira, porque você vai desperdiçar. Quanto tempo que vocês não vê isso? Quanto tempo que a gente não vê a propaganda do faça xixi no banho? Você lembra dessa do xixi no banho? Né? Que não resolve tudo, mas enfim. Então, se você não tem contrapartida educacional, como é que as pessoas vão saber, amigão? Aí chegam uns malucos desses e falam uns absurdos desses. Resultado individual, por exemplo, se eu pegar ararinhas azuis da natureza, meu resultado individual é gigantesco, porque eu pego a ararinha e vendo no mercado paralelo, né? Mercado Assim, o seu negro. lucro, né? Por isso, Exatamente. Qual é o resultado para a sociedade? Cara, eu vou acabar com as ararinhas azuis do mundo, né? E eu perco uma espécie. Não, de novo, mas meu Deus do céu. Amigão, que pensamento pequeno, né? Porra, o cara... Deixa eu falar uma coisa pra você, gente. No mundo, né? Como é que é? A gente aprendeu isso no Rei Leão. O ciclo da vida. Quando você acaba com as ararinhas, você provavelmente está acabando também com outras espécies, por exemplo, que elas comem. Aquilo vai se multiplicar. Então você cria desequilíbrios ambientais que têm consequências que são literalmente inestimáveis. Você nem sabe aonde vai dar, tá? Vou dar um exemplo para você. Em São Paulo, tem regiões de mata que tem a proliferação de um carrapato que dá uma doença. Aí, recentemente, uma galera foi fazer uma rave no mato. As pessoas foram ficar pelo carrapato. 2 delas, até onde eu sei, já tinha morrido, tá? Então, meu querido, isso é o resultado de desequilíbrio ambiental. Essas são as consequências... Carrapato estrela, isso. Essas são as consequências de você só enxergar aqui e não como um todo. E essa da ararinha você devia saber, porque, meu irmão, são 30 anos de Globo Rural. A gente saca essas paradas, irmão. Né? Então, para todo mundo é um prejuízo pequenininho. Para um cara, um lucro muito grande. Então, ele tem um incentivo, né, a fazer com que aquilo acabe, né? Porque ele quer maximizar o resultado dele naquele curto espaço de tempo. E ele não está preocupado com o prejuízo nanico que todos os outros vão ter. E o problema não é econômico, porque aí, de novo, isso é crime. Fruto da ganância dele, né? Sim, ele é uma socialização das perdas, né? É o comunismo. É o comunismo. Ai. Peraí.
CNN. Quer dizer, então, que se o cara explora o meio ambiente, sabe, o cara pega as ararinhas, e aí ele vende, e foda-se o meio ambiente, ele é comunista? Eu fico sem jeito, assim, às vezes, sabe? Eu olho pras coisas, eu fico... Será? Ai, meu amigo, tem coisa que é melhor ouvir do que ser surdo, né? Exatamente, do começo ao fim. E aí você teve essa experiência, você está falando, começou na economia, teve essa experiência de ir para a Amazônia, que surgiu por causa que você foi numa organização lá de Floripa. Exatamente. Não, era uma ONG, tipo uma ONG? É Um instituto? É uma fundação privada, né? Então, de quem? Quem fundou ela, cara, foi em 1983, se eu não me engano, o professor Carlos Alberto Schneider, um gênio, inclusive hoje é meu amigo. E ele fundou isso com um recurso de patrocínio de empresas que queriam desenvolver metrologia na Universidade Federal de Santa Catarina. Metrologia, que é isso? Metrologia é a ciência para você medir coisas muito sensíveis. Por exemplo, assim, para fazer uma ferramenta que vai usar isso para fazer um sensor que vai ser utilizado numa máquina, não sei o que, enfim. É o estudo dos pequenos movimentos? Não, metrologia, tipo assim, imagina um paquímetro com 20 mil, né, sei lá, 10 casas, assim, né? Então, cara, a metrologia é um... Porra, meu irmão, o cara nem pra explicar a parada que ele trabalhou, irmão. É uma coisa que é utilizada para coisas de precisão, né? Então, Entendi. ferramentas, máquinas e tal. Mas, enfim, essa instituição cresceu muito. Ela acabou fomentando todo o ecossistema de inovação de Florianópolis, né? De Santa Catarina e do Brasil. Caramba, teve tanto impacto assim? Teve impacto. Ela hoje é uma instituição reconhecida no país todo, tem inclusive sede na Amazônia. E eles desenvolvem trabalhos em diversas áreas, do empreendedorismo, da energia sustentável, da economia verde, da metrologia, enfim, Você já viu aquele site gerador de Lero Lero? Parece muito um gerador de Lero Lero, não parece? várias frentes, né? E uma dessas é a economia verde, né? Entendi. Então, lá me abriu essa oportunidade de ver como rentabilizar ativos ambientais, que é algo que não é trivial, né? Isso não é... Peraí. Como é que você vai rentabilizar ativos ambientais? Medindo eles? Que essa é a sua experiência. existe na faculdade, né? Não tem a cadeira disso na faculdade, né? Eu acho que tem, hein? Transformar o meio ambiente num produto sustentável. Exatamente. Eu acho que tem. Acho que a agronomia parte por aí, hein? Ai, se inscreve no canal porque aqui tem vídeos maravilhosos todos os dias, não é mesmo?